boa tarde. Me chamo Luan. Vou apresentar meu plano de aula referente à microaula que irei apresentar. A identificação. A Escola Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Piauí, Campus Oeiras. Professor Luan Aparecido Ferreira da Costa. A disciplina Física. Conteúdo: Primeira Lei de Newton, o princípio da inércia. Essa aula será referente ao primeiro ano do ensino médio, que terá a duração de 15 minutos, no dia 20 de 3 de 2021. O objetivo. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo da aula é fazer com que o aluno ele compreenda o conceito de inércia, tanto de repouso quanto de movimento, utilizando experimentos simples que podem ser executados dentro da sala de aula. Quais serão os materiais necessários para fazer essa aula? Utilizarei a internet, o celular e o slide. Procedimento metodológico. No primeiro momento, vou começar com um pequeno histórico sobre o conceito da primeira lei de Newton, a inércia, lei de inércia, né? No segundo momento, depois de ter apresentado esse pequeno histórico referente à lei de Newton aos alunos, eu irei comentar com ilustrações como funciona a lei. No terceiro momento, para finalizar esse momento da aula, será mostrada uma questão resolvida aos alunos. E a avaliação, como será feita essa avaliação? Essa avaliação ela vai ser feita para instigar os alunos sobre a compreensão do assunto abordado, né? Sobre saber se eles compreenderam o que é essa lei de Newton, essa primeira lei de Newton, né? Deixa eu começar a apresentar aqui para vocês agora o slide. Aqui. Pronto. Ó, a apresentação do slide, né? Instituto Federal do Piauí, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, o curso de licenciatura em Física, disciplina Metodologia do Ensino de Física. O professor é o mestre Wilton de Carvalho Lopes, professor mestre Wilton de Carvalho Lopes, o aluno Luan Aparecido Ferreira da Costa. Minha microaula é voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. O que é essa primeira lei de Newton? Aristóteles atribuía a origem do movimento ao fato de que os objetos procurarem seu lugar natural de repouso. Se quando abandonada pelas mãos uma bola cai, é porque o seu lugar natural é o solo e em estado de repouso. Assim, o movimento de um corpo seria um estado não natural ou não espontâneo, colocando ou mantido nessa condição pela atuação de uma força. Descartes e Galileu Galilei introduziram a ideia de que o estado natural de um corpo não era apenas o repouso. Para eles, o objetivo de movimento retilíneo uniforme também estava em estado natural, sem que houvesse uma força agindo sobre ele. Tanto para Aristóteles quanto para nós, parece natural acreditar que o movimento de um corpo se efetiva à custa da aplicação de uma ou mais forças. A dificuldade advém do fato de que o movimento uniforme é uma abstração, o artifício de desconsiderar certas características para poder compreender outras e uma conquista relativamente recente. E é por esse motivo que os resultados de Galileu são tão importantes. Ele não conseguia reunir as condições necessárias para produzir movimento uniforme, em que a atuação das forças estivesse ausente,
mas ainda assim ele sabia que isso era algo verdadeiro e de uma maneira realizável. O que é isso daqui, essa primeira lei de Newton? A tendência, o que ele quis dizer aqui, né? A primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter seu estado inicial. A aplicação de forças externas, ela pode mudar a condição inicial do corpo. Aí a gente vai para a gente poder compreender melhor aqui essa primeira lei de Newton, a gente tem que dividir por partes, né? Nessa questão, né, quando ele diz assim, ó, a tendência de um corpo em repouso. A tendência de um corpo em repouso. Objetos que estão em repouso possuem velocidade nula. A velocidade desse objeto que está em repouso, a velocidade dele é zero. Então, a tendência de um objeto que está parado é se manter parado, né? Estou aqui com essa caneta aqui. Minha caneta, eu coloco ela aqui na mesa. A tendência que ela vai ficar é parada. Se eu vier com uma força, fazer uma força do sistema externo, né? Ó, a tendência dela é se movimentar, não é isso? Ó, tá aqui, tá parada. Eu aplico uma força, ela movimenta. Ela tem um movimento. Ela se movimenta, não é isso? Como eu falei, né? A tendência de um corpo em repouso, os objetos que estão em repouso possuem a velocidade nula. Então, a tendência desse objeto que está parado é de permanecer parado. A situação desse objeto só vai mudar se ele sofrer uma aplicação de uma força externa, uma força vinda de fora desse sistema, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre a caneta. Agora, se o objeto estiver em movimento, como ele fala aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, né? Está em movimento retilíneo uniforme. O que ele quer dizer com essa palavra uniforme? Com esse movimento retilíneo uniforme. O que seria esse movimento uniforme? Ele nos diz, está nos mostrando que a velocidade desse objeto ela é constante. Ela não se altera em momento algum, ou seja, esse objeto não possui aceleração. Mas, professor Luan, o que é a aceleração? A aceleração ela é uma grandeza que determina a variação de velocidade, o aumento ou a sua diminuição. Como eu falei, né? A aceleração. O que é a aceleração? Deixa só esse carro de som aqui passar aqui. Esse para ir em qualquer lugar, viu? Eu já tô nervoso fazendo aqui essa microaula aqui. Aí fica... Pois é, voltando ao assunto. O que é a aceleração? A aceleração é a grandeza que determina a variação de velocidade, né? Se vai aumentar ou se vai diminuir. Aí o objeto tem aceleração. Como ela é uniforme, ela vai continuar do mesmo jeito. Ela vai continuar com a mesma velocidade. Começou com a velocidade e vai terminar. No meio ela vai ficar com essa velocidade e no final ela vai ter essa mesma velocidade que ela começou, entendeu? Vai ser o movimento retilíneo uniforme. Vai ser esse uniforme. Ela não vai sofrer uma alteração. Não vai sofrer uma alteração na sua velocidade, né? Não vai ter uma aceleração. Como eu falei, uniforme, ela continua do mesmo jeito. Não sofre nenhuma alteração. Esse objeto ele só vai entrar em repouso, o objeto que está em movimento, retilíneo uniforme, ele só vai entrar em repouso se ele sofrer uma força
uma força, uma interferência externa do sistema, né? Ele só vai parar se for imposto alguma outra força nele, uma força contrária a esse movimento retilíneo. Vamos aqui para vocês pensarem um pouco, analisar um pouco aqui sobre o que é o princípio da inércia, né? O que é essa lei de Newton, a inércia. Um exemplo: quando um passageiro ou um motorista estão dentro de um carro a uma velocidade, suponhamos, de 100 km por hora. Eu pergunto para vocês, a velocidade do passageiro é a mesma do que o carro? Claro que sim, né? Claro que sim. Suponhamos que por algum motivo o carro venha a parar. Algum motivo, uma força externa. Algum motivo para. Qual vai ser a tendência do corpo do passageiro? Do passageiro vai permanecer, vai ter aquela questão da inércia, né? E do passageiro ou do condutor é a mesma, o carro está a 100 km por hora, lógico que o corpo também vai estar a 100 por hora. Se o carro vier, está na velocidade a 100 km por hora e pá, chocar-se contra um muro ou uma parede. O que é que vai acontecer com o condutor aqui? Com o condutor, o passageiro, ele irá permanecer na inércia, né? Ele vai permanecer na inércia, ele vai tender a permanecer na inércia. O carro bateu, o passageiro vai para frente, né? O passageiro vai para frente, porque ele vai continuar na inércia. Ou seja, a tendência do corpo vai continuar a tendência do corpo é a inércia, né? Vai continuar em movimento, ele vai continuar naquele movimento. Ou seja, manter a sua velocidade, caso o indivíduo não esteja com o cinto de segurança, que vai barrar também aquela velocidade e o carro também não possui um airbag, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O airbag do carro o airbag é um dispositivo de segurança instalado em automóveis que tem o objetivo de evitar com que os ocupantes se choquem diretamente contra os painéis e vidros, amortecendo com o cinto de segurança o impacto no ato de uma colisão, que é o que eu expliquei para vocês, né? A questão da inércia. O carro veio, bateu, se ele não tiver com o cinto, ele vai continuar. Ele vai continuar. Aí o exemplo o bonequinho de teste, o airbag e o cinto. Aí uma questão agora para vocês, que eu vou lançar para vocês. Essa questão ela é da PUC do Minas Gerais. A respeito do conceito de inércia, pode-se dizer que a inércia é uma força que mantém os objetos em repouso ou em movimento de velocidade constante. A inércia é uma força que leva todos os objetos ao repouso. Um objeto de grande massa tem mais inércia do que um de pequena massa? E os objetos que se movem rapidamente têm mais inércia do que os que se movem lentamente? E aí, a resposta para vocês é a letra C, né? Letra C. Um objeto de grande massa tem mais inércia do que o objeto de pequena massa, né? Suponhamos que tem uma pedra de 5 quilos, você consegue empurrar. Agora, se for uma pedra de 500 quilos, você não vai conseguir, né? E se conseguir, vai ter um esforço. Você vai aplicar uma grande força para poder tirar, botar aquela pedra que está ali parada no seu estado natural de inércia, parada em repouso, para colocá-la em movimento. As referências aqui na educação.uol.br
física, primeira lei de Newton, né? E obrigado.